porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Você pode repetir comigo este último versículo? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém? Glória a Deus. Queridos, eu creio que dentro de cada um de nós existe já, que se nós fôssemos aqui ter uma tarde de testemunho, nós viraríamos à noite dando testemunho de todas as experiências que já experimentamos na nossa caminhada de fé. E nós entendemos que cada oportunidade que o Senhor nos dá para aprendermos um pouco mais, nós crescemos na nossa caminhada de fé. Amém? Mas nós temos visto, infelizmente, muitas pessoas mudando o sentido deste poder. Todo crente deseja ser cheio do poder, não é isso? Todo crente deseja ser cheio do poder. Este texto que nós lemos aqui, ele deveria ser a nossa carta magna, né? Aquilo que vem realmente da ênfase na nossa vida. Entender que o poder de Deus está inserido no Evangelho, está inserido no poder da fé. E nós sabemos que todos nós desejamos estar cheios de fé, estarmos cheios do poder de Deus, e também todos nós queremos ir para o céu. De nada adianta nós vivermos uma vida de fé, de nada adianta nós vivermos uma vida buscando o poder, se o nosso alvo não está na salvação de Cristo Jesus. Não é verdade? Mas infelizmente, queridos, nós temos visto que o Evangelho tem sido um tanto distorcido. As pessoas têm buscado muito mais para si mesmas do que para a glória de Deus. As pessoas vivem fazendo campanha por si mesmas, pelos seus próprios problemas, pelas suas próprias dificuldades. Isso é errado? Não é errado. Mas eu creio que, sobretudo nós que já temos uma caminhada de fé, nós devemos entender que se nós queremos ter poder, no mínimo nós temos que evangelizar. Se nós queremos ter a salvação em Cristo Jesus, nós devemos levar o presente que nós já recebemos da parte de Deus, levar para outros também receberem. Por quê? As dificuldades do dia a dia têm se aumentado, têm se intensificado tanto, as adversidades têm aumentado tanto nas nossas vidas, que nós temos esquecido da cruz. Nós gememos. Uma época eu passei uma luta tão grande, e que eu chorava, e eu orava, e eu dizia, um dia eu tive uma tolice, numa madrugada, eu orando em voz alta, eu dizia, Jesus, eu quero te servir sim, eu quero fazer a tua obra sim, mas eu quero fazer com alegria, eu quero fazer com saúde, eu não aceito nenhum tipo de retaliação sobre mim. O Senhor não sofreu retaliação. Eu ouvi, muitas vezes, amados, nós queremos ouvir a voz de Deus, não ouvimos, né? Mas eu ouvi nitidamente
o Espírito de Deus falando no meu ouvido, disse: o quê? Eu não sofri retaliação? Eu fui até a morte? Eu falei: ai, Deus, me perdoe pela minha ignorância, porque nós queremos sim levar o Evangelho, nós queremos ganhar almas, nós queremos resgatar das mãos do diabo, nós queremos operar milagre na vida das pessoas, e achamos que isso não tem um preço. Existe um preço, mas o preço maior, queridos, é quando nós negamos. O preço maior é quando nós deixamos de proclamar a salvação. O preço maior é quando nós o omitimos, porque o pecado do cristão não é o mesmo pecado do homem do mundo. O homem do mundo, ele usa, né, todo tipo de imundície de palavras, atitudes, né, o viciado, adultério, uma série de consequências de pecado vem sobre ele. Eles sabem que são pecados, mas eles não estão nem aí. Agora o cristão não, o cristão ele tem fugido do pecado. Mas, amados, quando nós deixamos de evangelizar, quando nós deixamos de glorificar a Deus, dar glória a Deus, não é só dizer aleluia, glória a Deus. Dar glórias a Deus é apresentar um pecador aos pés do Senhor Jesus. Isso é dar glória a Deus. Dar glórias a Deus é quando nós choramos no altar do Senhor, não só pedindo as nossas bênçãos, mas almejando que o nosso adversário, o nosso inimigo, aquele que nos persegue, ou o nosso vizinho, ou mesmo um parente que amamos, que seja alcançado pelas mãos do Evangelho, pelo poder do Evangelho. E nós estamos indo por um caminho, a Igreja de Cristo está indo por um caminho, e infelizmente está perdendo a visão, perdendo o foco que é o Evangelho. Estamos buscando o poder de Deus em outras maneiras, em outras formas, no louvor, na adoração. Isso é muito bom nós adorarmos. Eu amo adorar, eu amo orar em línguas, eu amo cantar ao Senhor, é o que eu mais gosto de fazer. Mas desde o dia em que eu entendi que eu não valia nada, mas que Jesus me resgatou tão unicamente por uma promessa, por amor pela minha vida, e eu saí para as ruas evangelizando, porque eu não sabia como evangelizar. Na época nós nem tínhamos ainda a igreja do Alto Boqueirão, nenhuma das igrejas do Boqueirão, nós frequentávamos aqui. Eu não participava de nenhum ministério. Eu comprava nas livrarias evangélicas folhetos. Muitas vezes eu entreguei sem carimbo mesmo, outras vezes eu vinha aqui, pedia para o Noel, carimbava e saía nas ruas, na rodoviária, nos muitos lugares, levando folheto de salvação e evangelizando. Depois eu ganhei uma companheira, depois eu ganhei mais duas, coisas assim, juntamos, acabou terminando numa equipe. E um dia uma pessoa disse para mim: isso daí é só fruto do primeiro amor, depois passa. E eu clamei ao Senhor, eu falei: em nome de Jesus, eu não quero perder este poder, eu não quero perder essa força, eu não quero perder este fogo, eu não quero perder essa unção jamais na minha vida. Eu quero sempre estar alegre, em estilo de festa, sempre. Por quê? Porque um dia eu entendi o plano de salvação, e eu quis e quero o poder de Deus sobre a minha vida. Eu quero impor as mãos e as pessoas serem curadas. Eu quero profetizar e a palavra acontecer. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter crédito diante de Deus. E o ID de Jesus é levar o plano de salvação. Queridos, uma consequência muito ruim tem acontecido. Estou muito alto, Marta. Uma consequência muito ruim tem acontecido na sociedade. Muito ruim tem acontecido nas leis
governamentais. Uma situação muito ruim tem acontecido dentro das igrejas, no meio das famílias cristãs, por consequência das pessoas não darem glória a Deus. Eu quero ler mais um texto contigo, quero que você me acompanhe. Neste mesmo capítulo, a partir do versículo 18, nós vamos dar continuidade nessa leitura. E a palavra continua assim: a ira de Deus, versículo 18, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Eu quero dar um parágrafo aqui, quero dizer para você aqui, que não existe uma pessoa sequer na face da terra que Deus não tenha se revelado a ela. Então ela não pode dizer que Deus não existe, porque Deus se manifesta. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Querido, vou dar uma pausa aqui também, e quero dizer para você que, infelizmente, muitos crentes não têm glorificado a Deus, não têm dado glória, mas têm chamado o cachorrinho de meu filhinho, de minha filhinha, têm amado mais o animal do que um ser humano, não têm visitado orfanatos, não têm visitado os asilos, não têm visitado hospitais, mas adotam animais quadrúpedes e répteis e fazem deles os seus mini deuses. Isso estou falando também dos cristãos. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou. Eu quero repetir essa palavra. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de invejas, homicídio, contenda, dolo,
malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Queridos, eu não preciso comentar muito sobre este texto, não é verdade? Porque é o que mais nós temos visto nas ruas, nas praças, na televisão, dentro dos lares, e as pessoas se conformando com isso, as pessoas concordando com tudo isso, levando também as suas mentes a serem reprovadas, porque é a palavra de Deus que diz que as mentes que concordam com tais coisas também se tornam reprovadas por Deus. Tudo isso, queridos e queridas, acontece por um motivo. Tem acontecido por um motivo. Porque o povo de Deus tem deixado de dar glórias a Ele. As consequências dessas novas leis, de tudo isso que tem acontecido, é culpa das famílias cristãs, é culpa nossa, da igreja, que não glorificou a Deus, não levou o Evangelho, não louva a Deus como devíamos louvar, não amamos a Deus como devíamos amar, não damos testemunhos como deveríamos dar testemunhos. Isso é muito sério e é real. Todos nós temos visto isso com muita frequência. Se você assiste o jornal, é o que mais se vê. São filhos rebeldes, insubmissos, filhos, os usuários de droga, vivendo na prostituição, vivendo com a mente totalmente reprovada. Porque a própria Bíblia diz que Deus reprova aqueles que deixam de dar glórias a Deus, que deixam de glorificar o Senhor. Querido, se você está tudo bem na tua casa, se está tudo bem no teu lar, glórias a Deus por isso, amém? Se não está tudo bem na tua casa, se você não tem conseguido vencer as lutas da tua casa, entrega, vai orar sim, vai pagar o preço sim, mas nem por isso vai deixar de sair e fazer a obra de Deus. Porque enquanto você está indo e fazendo a obra de Deus, dos teus, Deus cuida. Essa é uma promessa dele. Essa é uma promessa. No início, quando eu comecei indo para as ruas, sozinha, um dia eu li um texto na Bíblia e nunca mais achei. Eu sei que está escrito, mas nunca mais consegui achar. Ou talvez está escrito de uma forma diferente, mas naquele dia parece que estava escrito para mim. E Deus disse assim na palavra: enquanto você estiver indo e fazendo a minha obra, eu vou cobrir todos os teus pecados. Eu falei, mas eu posso fazer obra em pecado? Normalmente não, Pelo menos que a gente saiba, não. Só que existem pecados que nós cometemos de uma forma incondicional. Mesmo quando nós deixamos de orar pelos governantes, quando nós deixamos de orar pelas viúvas, pelos órfãos, quando nós deixamos de ir ao hospital, quando nós deixamos de ir a presídios, tudo isso é uma determinação de Deus para com a igreja. E nós não fazemos isso. Por quê? Por medo. Muitos têm medo de ir ao hospital, serem contaminados. Eu me lembro quando aconteceu a primeira crise do H1N1, eu estava no manancial e nós terminávamos o culto e todo mundo se abraçava
Um dia uma pessoa estava nos visitando, ela disse: ai, que bom, que aqui pode abraçar, né? E muitas igrejas tinham proibido o povo de se abraçar por conta do H1N1. Então, as pessoas, mesmo dentro das igrejas, ficam amedrontadas de serem contaminadas. Mas a Bíblia diz que quando nós estamos indo, nós vamos pisar sobre serpentes e escorpiões. E vamos, tudo que nós bebermos, até se nós bebermos alguma coisa mortífera, nada nos causará dano algum. Amém? É isso que nos leva a fazer a obra de Deus. É isso que nos motiva a dar continuidade. Queridos, eu tenho quase 62 anos. Eu venho do Palmares, às vezes quase de madrugada, sozinha, e eu venho cantando e glorificando o Senhor. Eu não tenho medo. Eu até esqueço da idade que eu tenho. Queridos, por prazer, por alegria, sabe, por satisfação de estar ali, sabendo que você está agradando o coração de Deus. Eu, quando orava, sempre quando eu estava no momento de oração, eu sempre desejei ter a unção de Elias, né? O Elias sempre manifestou as coisas sobrenaturais. Eu sempre desejei ter a unção de Elias. Só que um dia nós estávamos no Juro para Jesus, e nós estávamos num grupo pequeno, e um pastor veio e me ungiu, e ele foi usado por Deus para falar comigo, e ele disse que sobre mim estava a unção de Paulo, né? Eu falei: realmente, vivo furando poço por aí, né? Vivo começando o início de obra, indo para os lugares ermos e começando o trabalho de Deus, levando lambada aqui e lá, né? E assim, mas eu creio, e depois que eu passei a conhecer um pouco mais Paulo, eu me admiro muito da pessoa dele. Eu quero encerrar lendo um outro texto que você pode voltar, também ainda em Romanos, agora no versículo 8, do capítulo 1 mesmo. Eu quero ler um texto aqui que Paulo escreveu. Disse assim: primeiramente dou graças ao meu Deus. Olha que delícia isso, olha que palavra deliciosa. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé, porque Deus, a quem eu sirvo, e em meu espírito, no Evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós, em todas as minhas orações, suplicando que, algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Até aqui. Glória a Deus. Que desejo que o coração de Paulo está presente com os irmãos, levando, repartindo um pouco da sua fé, dividindo ali as suas experiências, orando, sempre intercedendo por aqueles irmãos. Mas ele inicia dando graças a Deus. Paulo foi provado de todas as formas. Paulo foi provado, mas ele não enfraqueceu na fé. Amém? Ele não desistiu, ele permaneceu sempre firme na esperança, sempre firme na sua posição em Cristo Jesus, como testemunha viva. Eu sempre digo que Deus nos colocou para ser seus dispenseiros, né?
Nós somos dispenseiros de Deus. E o dispenseiro de Deus é aquele que tem a chave da despensa. É aquele que abre a despensa e escolhe qual é o alimento que ele vai oferecer para os seus convidados. Queridos, eu tenho certeza que Paulo tinha o melhor como dispenseiro de Deus. Ele sempre teve o melhor para oferecer para o seu povo. Primeiro, se você ler, você sente no Espírito o amor na intercessão, o amor na escrita das cartas. Você lê as cartas e você sente a unção de Paulo até o dia de hoje. Amém? Por quê? Porque a unção não acaba. A unção do Evangelho não acabará jamais. A unção do poder de Deus não se acabará. Amém, amado? Você quer ser cheio de Deus? Você quer ser uma pessoa que tenha prazer na salvação em Cristo Jesus? Seja um intercessor, seja uma intercessora. Exercite o amor de Deus no seu coração. Leve a palavra de salvação, glorificando a Deus sempre. Por qualquer circunstância, glorifique a Deus. Em qualquer situação, glorifique ao Senhor. Primeiro, você vai estar cheia, sabe? Todo o mal, todo o peso, toda a angústia, tudo aquilo que está te pesando, te botando para baixo, aquilo vai sair. É uma autolibertação. É uma autolibertação. Quando você abre a tua boca para glorificar o Senhor. Deus não pode encher ninguém já cheio, né? Às vezes nós estamos tão amargurados, tão cansados, tão cheios de preocupação. Coloca para fora. Glorifica o Senhor. Deixa Ele te encher da graça. Deixa Ele te encher da presença dEle. Deixa Ele te encher de cura, de restauração. Porque a Bíblia diz que palavras agradáveis são como favo de mel, doce para a alma e medicina para o corpo. Amém? Amados, o remédio de Deus está nas nossas mãos. O mundo está aí como nós estamos vendo, e nós achamos que não tem mais cura. Mas a Bíblia diz que se nós clamarmos ao Senhor, se nós dermos honra e glória a Ele, se nós levarmos o plano de salvação, muitos, talvez nem todos, mas muitos sairão da vida que estão vivendo e vão se render aos pés do nosso Deus. Irá para o céu junto conosco. Amém? Festejar com o Pai na glória, que é o que Jesus mais espera. Que nós sejamos pessoas, os seus luzeiros aqui na terra, aqueles que levam a luz de Deus, aquele que leva a palavra de salvação. Em nome de Jesus. Vamos colocar em pé. Eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria que você colocasse a sua mão no coração e acompanhasse essa oração comigo. Se você puder repetir essa oração e dizendo assim: Pai querido, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra e por ela mesma já é abençoada. Mas, Senhor, eu reconheço a minha pequenez, reconheço que tenho falhado para contigo, e eu te peço perdão por isso. Me ajuda a te glorificar, a te exaltar, a não dar mais ênfase aos meus problemas, às minhas dificuldades, porque elas sempre estarão aqui. Pai querido, me ensina a te glorificar, a levar a tua palavra de salvação, para que eu seja cheio, muito cheio do teu poder, e que todos que virem até mim sintam o teu poder através da tua palavra. Como Paulo, como testemunha viva da tua palavra, me ensina a testemunhar o Evangelho de salvação e levar outras vidas a pedir que os seus nomes sejam escritos no livro da vida.
Pai querido, eu oro por este mundo que jaz no maligno, onde a mente de muitas pessoas já foram reprovadas. Mas mesmo assim, Senhor, eu oro para que as mentes dessas pessoas venham ser inseridas em Romanos 12, para que elas possam compreender e entender qual é a perfeita, boa e agradável vontade do Senhor. Coloco a minha oração diante dos teus pés e te agradeço, porque eu sei que o Senhor está ouvindo e atendendo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus, amém. Pai querido, mais uma vez eu quero colocar diante de ti a tua igreja e pedir a Deus que o Senhor venha ministrar com o teu poder dentro da tua palavra, que é viva e eficaz. Ó Pai, é tudo aquilo que eu humanamente não pude transferir como palavra, mas o teu Espírito é poderoso em obras para completar, para fazer infinitamente mais do que pensamos ou falamos ou pedimos. Pai, em nome de Jesus, entregamos a Ti e glorificamos o Teu nome, Te dando honra, Te dando louvor, Te dando a Ti toda a glória. Muito obrigada, Deus, por esta oportunidade. Obrigada por cada vida que o Senhor trouxe aqui. Oramos para que o Senhor derrame a Tua bênção. Oramos para que cada vida que está aqui seja curada, seja tocada pelo Teu poder. Pai, toda dor que está alojada em qualquer parte do corpo, nós repreendemos agora em nome de Jesus. Qualquer ansiedade, medo, insegurança, perturbação, preocupação, Deus, nós entregamos diante dos Teus pés, para que essa vida saia daqui nesta tarde leve, regozijando o Senhor com a Tua bênção. Pai, em nome de Jesus, nós não podemos sair da Tua presença de mãos vazias, ó Pai. Nós não queremos sair da Tua presença como entramos neste culto, neste recinto, Senhor. Mas enche a Tua igreja da Tua glória, enche a Tua igreja da Tua unção, manifesta o poder do Evangelho sobre a Tua igreja agora, e que cada vida sinta o toque do Teu Espírito neste momento, sobre a sua carne, sobre o seu corpo, em nome de Jesus. Nós oramos e ministramos o poder de Deus em nome de Jesus. Amém e amém. E as palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém. Queridos, glorifique aquele que é acima de você. Assim. Amém? Glória a Deus. Eu devo uma palavra, irmã.